banalizar. O que é banalizar? Que fica banal. Não tem valor, ninguém dá valor. Isso quer distorcer a fé do crente. Eu lembro, irmão, que quando a gente era criança, irmão Jaci, nós éramos ensinados pelos nossos pais que nós não podíamos ficar falando em Deus toda hora. Lembra? Porque um dos mandamentos lá em Êxodo, capítulo 20, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É por isso que o nome no Velho Testamento é impronunciável, é o tetragrama, né? Então eu preciso entender, é tão sagrado que os judeus não falaram. Então eu preciso entender que estão banalizando o nome de Jesus, estão banalizando a nossa fé, estão dando uma nova interpretação para a fé. Eu comprei uma Bíblia essa semana e lá o vendedor falou assim: não, já vieram aqui em Catalão procurar sobre a Bíblia inclusiva, que é a Bíblia confeccionada pelo grupo LGBTQ e por aí vai. Suprimiram o texto, tiraram o texto, acrescentaram o texto. Então toma cuidado, irmãos. Ore, leia a Bíblia. A fé é a base da sua crença. E só que só existe uma única definição para fé. Eu sei que se você olhar no dicionário, a palavra fé é crer. Fé é confiança absoluta, vai estar lá no dicionário, né? Isso é definição etimologicamente da palavra. Agora, qual que é a definição bíblica? Segundo o dicionário Almeida, que é um do dicionário bíblico, ele diz que fé é confiança em Deus. Confiança, ou seja, em Deus, em Cristo, em sua palavra. Confiança na obra salvadora de Cristo e a aceitação dos seus benefícios. E confiança e também a fé na doutrina revelada por Deus. O que é fé? Nossa fé envolve confiança na palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Não é pelo que a pessoa está dizendo, mas assim ele está embasado na palavra de Deus. Os irmãos lembram quando Paulo estava pregando lá na cidade de Bereia, Miguel? O que aconteceu? Quando os discípulos pregavam, quando Paulo pregava, quando Silas pregava, quando Barnabé pregava, o que os bereanos faziam, Miguel? Pegavam os pergaminhos, que é equivalente à Bíblia daquela época, e via se o que eles estavam falando é verdade. Quando alguém pregava, você tem que pegar a Bíblia e examinar. Cuidado. A nossa fé envolve confiar na salvação que Cristo nos providenciou. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, pelos seus pecados. Romanos 5:7. Dificilmente alguém morreria pelo justo. Poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, 6 e 7. Então preciso entender: Jesus deu a vida por mim e por você. Amém. E eu não posso achar que isso é pouco, é muito. E a nossa fé leva a obedecer a doutrina de Cristo. Aí é que a coisa aperta. Eu tenho fé. Aquele Tiago falou: tu tens fé, e diz: e eu tenho obras. Então pega a tua fé sem obras, e eu pelas minhas obras eu vou mostrar a minha fé. Qual que é a árvore boa? É a que dá fruto, não é? Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Tem crente que não dá fruto, é árvore frutífera. Irmãos, olha, igreja não tem árvore ornamental. Esse negócio que foi criado agora, de alguns anos para cá, nas cidades há 50, 70 anos atrás, 100 anos atrás, irmão assim, tinha esse negócio de árvore que não dava fruto. Qual que tinha nas ruas? Era pé de manga, era pé de goiaba, era pé de laranja, não é? Dava fruto. Hoje não tem mais. As
árvores são bonitinhas, mas a única coisa que serve é para arrebentar a calçada. A única coisa que essas árvores prestam é só para arrebentar a calçada. Eu sei que elas fazem o processo da fotossíntese, que é lá a purificação do ar, converter o gás carbônico em ar, mas irmãos, eu preciso entender que a árvore tem que dar fruto. Crente não é árvore ornamental. Você é árvore que dá fruto. E o que é a fé? A fé, irmãos, é individual, é particular. O que a Bíblia diz? O que o Senhor falou para... O que Paulo falou para o carcereiro? Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Fé é algo individual. Fé é algo particular. É só sua. A fé do seu marido pode até te ajudar, mas não te leva para o céu. Talvez a fé do seu marido, da sua esposa, vai te levar para o inferno. Porque se você obedecer pai, mãe, esposa e filhos, e não obedecer a palavra de Deus, fica tranquilo, o inferno está garantido para você. Está garantido. Vai para o inferno. Pastor, vai. Se não obedecer isso aqui, vai. Se o seu marido, a sua esposa, o seu filho, as pessoas que estão do seu lado, é fiel, ore e busca. Pega na mão deles e ora junto, vem para a igreja junto. Mas se não, a coisa é difícil. A fé é real entre você e Deus. É ou não é? Ninguém pode tocar, irmãos. Ninguém pode tocar na sua fé. Eu disse que Jó perdeu tudo. Eu falei aqui essa semana, mas ele não perdeu a única coisa que eu não podia perder. Qual foi a única coisa que ele não perdeu? Ele perdeu 10 filhos. Ele perdeu, provavelmente, a esposa, não sabemos, que ela mandou amaldiçoar o seu Deus de morte. Ele perdeu 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Ele perdeu toda a sua riqueza. Ele era o mais rico da sua região. Ele perdeu toda a sua saúde. Ele ficou tão ruim que ele não sobrou nem um servo para ajudar ele. Seus amigos chegou, ele tinha pegado o carro de dele, estava rapando as feridas, que não tinha ninguém mais nem para colocar um pano quente na ferida, Micael. Ele estava tão feio para ele que até os criados foram embora. Então, mas ele não perdeu. A única coisa que eu não podia perder é a fé. Enquanto você não perder a fé, irmãos, há esperança. Lembra em Filipenses? Filipenses, a Cristo em vós há esperança da glória. Não deixe que ninguém fique entre você e a sua fé. Não deixe que ninguém coloque dúvidas em sua fé, irmãos. Viva a sua fé. Vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1. Em Gênesis 3, 1. Olha só. Pode pôr aqui em James, no caminho. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Deus falou? Não podereis, ou não podeis comer de nenhum dos frutos das árvores do jardim? Olha só, Satanás, ele é mestre em colocar dúvida na nossa mente. Ele fez uma pergunta e englobou tudo. Mas é assim que Deus disse: não comer de nenhum dos frutos que está no jardim. Não vai comer nenhum fruto. Ele estava puxando conversa com ela. Satanás quer puxar conversa com você. Às vezes ele vai usar um amigo, um pai, uma mãe, um esposo, um filho, um parente, colega de trabalho. Eva sabia o que Deus tinha dito, não sabia? Sabia ou não sabia? Disse o Senhor. Versículo seguinte, coloca aqui, Camilo. Ao que ela declarou à mulher, o que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer os frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dela não comereis. Essa parte aqui ela acrescentou por conta própria.
Não tocareis, nem comereis dele, e nem tocareis, para que não morrais. Deus nunca falou que não podia tocar, falou que não podia comer. Então, irmãos, a serpente, como chamou a atenção, colocou dúvida. E assim como às vezes coloca dúvida na sua vida. E Eva, depois você lê o texto, nas 3 que ela começou a conversar com a serpente. E logo a serpente falou assim: olha, você não vai morrer, não vai acontecer nada disso, é porque Deus não quer que você seja que nem ele. Então, se você comer daquele fruto que ele falou para você não comer, você vai ser sábio como ele. Você vai conhecer o bem e o mal. E ela até que era uma meia verdade. Só que ela esqueceu de dizer: você vai conhecer o bem e o mal, mas você nunca mais vai ter condições de escolher só o bem, porque a carne vai tomar conta. E eu vou fazer questão de que você não obedeça mais. Então, a Bíblia diz que Eva desobedeceu a Deus e caiu. E o que Eva fez? Levou para o seu marido. E ele comeu e enganou, sem saber, Miguel, você acha que foi? Os irmãos acham que Adão comeu daquele fruto sem saber que era um fruto proibido? Primeiro lugar, Adão estava mais tempo ali do que Eva. Adão foi criado primeiro. Adão era mais velho. Digamos assim. Digamos que Adão era mais velho que Eva. Por quê? Deus criou o jardim, colocou o homem ali. Adão deu nome a todos os animais. Depois que Deus fez cair um profundo sono sobre Adão e tirou uma costela e fez a mulher. Então Adão conhecia aquele fruto, ele sabia o que era, e ele comeu sabendo que estava desobedecendo a Deus. Mesmo você sabe o que Deus diz, não sabe? Você conhece a palavra que Deus conhece? Mas mesmo assim, você deixou que muitos colocassem dúvida na sua fé. Tipo assim, por que ir na igreja tanto? Levanta a mão, seja honesto. Quem já falou, já ouviu algum parente falar, para quem ir na igreja tanto? Você está enganado, eu sei que mais gente ouviu. Que eu já ouvi, eu já ouvi um monte de gente. Para quem ir na igreja tanto? Por que você não pode usar esse tipo de roupa? Por que a mulher não pode usar uma mini saia? Por que ela não pode usar aquele shortinho curtinho que nem as mulheres lá do mundo? Por que a irmã não pode andar com aquela roupa piadinha assim? Por quê? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Seu corpo, irmão, é templo do Espírito Santo, Deus habita nele. Irmão, seu corpo é templo do Espírito Santo, Deus habita nele. Sabe quem vai vê-lo? Na íntegra, sua esposa ou seu marido. Aí você não precisa nem apagar a luz, pode ser com a luz acesa. Sabe por quê? Porque vocês se uniram diante de Deus. E diz a Bíblia que os dois uma só carne. Então, irmãos, por que você não pode usar determinado tipo de roupa? Porque você é templo do Espírito Santo. Quando você for vestir uma roupa, irmãos, diga assim: será que o Senhor usaria o que eu estou usando? Talvez você fale: mas Senhor, Jesus não era mulher, era homem. Mas você se pergunta: será que se o Senhor fosse uma mulher, usaria esse roupa que eu estou usando? Pronto, só isso. Se você tem comunhão com Deus, se você ora, ainda que seja um tantinho, Deus vai falar com você. Eu estou falando que a base da minha fé, a fé é a base da minha crença. A fé é a base do crente. Por que eu preciso pagar o dízimo? Eu não falei devolver, eu falei pagar. Porque a Bíblia no Velho Testamento diz que é pagar. Deus cobrou. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Por que eu preciso devolver, pagar o meu dízimo? Isso é coisa lá do Velho Testamento. Isso é coisa da lei. Já ouviu, né? Peraí, mas Abraão viveu na época da lei?
anterior à lei, e ele pagou o dízimo a Melquisedeque. Isso é coisa do Velho Testamento. Irmãos, e o que a gente faz? Fazendo isso, cedendo, você ficou fraco na fé. Você era dizimista, ofertante. Você vinha mais na igreja. Você parou de devolver o dízimo, parou de orar. E, irmãos, foi o começo da queda de muitos. Irmãos, eu vou falar isso aqui, que é o que eu já observei na vida de muitos que passaram aqui. Eu nunca vi uma pessoa que é fiel a Deus e que não é dizimista. Eu nunca vi uma pessoa que é fraco na fé e que é dizimista. Preste atenção no que eu estou falando. Isso é sério, irmãos. A Bíblia diz em 1 Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, quando o Senhor vai falar sobre os que vão ficar de fora, aqueles que não vão entrar na glória, aqueles que não vão estar lá de jeito nenhum, diz a Bíblia que tem um grupo ali que não vai. Esse não vai de jeito nenhum. E diz a Bíblia que são Apocalipse capítulo 21. É 21 ou 22? Fora ficam os Apocalipse 21, versículo 8. Eu estou com a outra Bíblia aqui, está acostumado com a outra Bíblia. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, na segunda morte. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras. Então esse grupo não vai dar a vida eterna. E como é que eu sei que eu não faço parte? Porque eu creio, eu oro, eu busco, eu sei que eu sou pecador, mas eu estou diante do Senhor e eu quero cada dia melhorar, como disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então viva a sua fé, não viva a do outro não. Pega a sua Bíblia, irmãos, e vai orar mais. Leia a sua Bíblia. Irmãos, é ruim quando você marca uma campanha de oração e as pessoas não querem vir. Irmãos, eles acham que você vindo aqui, você vai estar abençoando quem está aqui. Não, quando você vem orar, o primeiro a ser abençoado é você. Amém. Ainda que você não ore por você, o primeiro a ser beneficiado é você. Eu mostrei que esse dia no caso de Jó. Jó foi abençoado, não foi quando ele orava para ele, foi? É quando ele orava pelos seus amigos, entre aspas, que foi lá só para acusar ele. Quando ele estava abençoando os amigos, Deus lembrou de Jó. Foi em Jó 42. Lembrou-se o Senhor de Jó, enquanto esse orava pelos seus amigos. E Deus mudou a sorte de Jó. Como é que Deus lembrou? Ele enviou todos os vizinhos, todas as pessoas que conheciam Jó anteriormente. Cada um levou presente, ouro, prata, joias, e Jó se tornou mais rico do que era antes. O Senhor curou aquela enfermidade, o Senhor restaurou a sua vida, e ele teve outros filhos, e ele teve uma nova vida ainda, e ele pôde ter uma paz e desfrutar da glória do Senhor. Glória a Deus. Viva a sua fé. Vou te fazer uma pergunta, mas pense para responder. Quantos aqui querem ir para o inferno? Ninguém, né? Então viva a fé genuína. Não é? E quando eu digo fé genuína, não é aquilo que você crê no coração, não. É o que você crê de acordo com a Bíblia. Aquele negócio que eu creio no meu coração é sentimento. A nossa fé, segundo o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 e 3, a nossa fé é racional. A nossa fé não é baseada em sentimentos. Romanos 12,
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o entendimento. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo é com base na palavra de Deus. Eu estou estudando a palavra de Deus para me conhecer a Deus. Ler a Bíblia é você conhecer a Deus, conhecer os princípios da palavra de Deus. Então tenha uma fé genuína, viva e verdadeira. Será que você não tem 5 ou 10 minutos por dia para ler a Bíblia? Será que você não tem 5 minutos para ler 2? Como é que eu faço para ler a Bíblia toda em um ano, irmão? 2 capítulos do velho e 1 do novo todo dia. Vai ter dias que 2 capítulos do velho e 1 do novo, você vai gastar 5 minutos. Vai ter dia que vai ser mais. Mas geralmente é 10 minutos para trás. Sabe que se você perder 10 minutos do seu dia, ele não vai ser mais abençoado? Amém. Mas não lê aqui no aplicativo, não. Pega a Bíblia e lê nela. Tem diferença? Tem, sim. Tem. Eu escuto a Bíblia, é uma coisa, mas ler é outra coisa, Micael. É diferente. Então tente ler a Bíblia. Se você não lê, escute. Tem recurso hoje. Você pode escutar a Bíblia em áudio. Tem narradores muito bons, perfeitamente, não tem, acrescenta nada, não tem comentário nenhum, é só a Bíblia mesmo. Vale a pena. Se você não é bom de leitura, pega a Bíblia em áudio do celular, baixa e você pode escutar. Mas se você pode ler, leia. Tá? Quem tem fé, irmãos, tem atitude. Ninguém vai para o inferno se ele tem atitude, se ele ora, se ele busca, se ele abençoa as pessoas. Então ora mais, venha mais à igreja, tenha comunhão com seus irmãos. Viu, Natan? Teve alguns irmãos que falaram, cadê? Quando é que os irmãos vão fazer o que os irmãos fez? Teve alguns irmãos que eu né? Não é só as irmãs que podem, né? Eles podem, mas não podem também, né? Tudo bem, mas vai para o churrascaria, vai para um lugar melhor, né? Então, seja fiel, ore, leia. Irmãos, olha, quando a gente fala em oração, você tem, no começo é difícil, você tem que criar um hábito. Você tem que criar um hábito. Você tem que criar aquele hábito da oração, da leitura bíblica, que vai chegar um momento que vai ser automático, você vai, levantou, você vai orar, deu aquele horário, você vai orar, deu aquele momento, você vai estar estudando a Bíblia. Irmãos, a igreja precisa de você. A igreja precisa do seu dízimo, da sua oferta. Nós queremos uma igreja forte. Não dá para fazer missão, como diz Billy Graham. Olha, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que a gente tem. Não dá para a gente convidar um pregador e não, pelo menos, no mínimo, bancar a despesa de ir e volta dele, né, Micael? Isso é o mínimo do mínimo. O correto é ainda dar uma oferta generosa para ele. A gente não está pagando, a gente está retribuindo o que estávamos recebendo. Amém. Tá? Então isso é bíblico, isso é bom. A Bíblia diz que diga ao trabalhador do seu alimento, diga ao trabalhador do seu salário. Aquele que trabalha tem que ser o primeiro, que ministra, tem que ser o primeiro a gozar dos frutos. Então como é que a gente vai convidar um pregador de fora? Convidar um cantor para vir aqui na igreja sem bancar a despesa dele? Será que ele vem? Não vem, irmãos. A igreja precisa da sua oração, do seu dízimo, da sua oferta, mas a igreja precisa de você aqui dentro. Se você falar com Deus, eu não tenho condições, eu não estou podendo, não tem importância. Deus sabe quem pode e quem não pode. Prova disso quando a viúva foi ofertar. Todo mundo levou vaso de ouro, levou um saquinho maior de dinheiro, aquela não tirou 2 moedas no bolso. Ou da bolsa, sei lá, e colocou 2 moedas. E o Senhor falou assim, desde aquela viúva deu 2 moedas, já deu mais do que todo mundo. Por quê? Foi pelo valor que estava entrando, pelo que estava sobrando. O Senhor não está olhando que você está aqui no altar.
O Senhor está olhando o que está na sua carteira. Ele está olhando o que está lá no banco. Ele está olhando o que você tem de sobra. É ou não é? Então ele estava olhando o que estava sobrando. E disse o Senhor, essa mulher deu tudo o que ela tinha. Os outros não. Deu do que estava sobejando, deu do que estava sobrando. Para ele não ia fazer falta aquele dinheiro. Para essa mulher faz. Lembra quando o profeta Elias foi pedir comida para a viúva de Sarepta? E ela ia catando 2 gravetos para fazer o último pão. Falou assim, vamos comer e provavelmente morrer. Deve ter dito, olha, meus vizinhos morreram de fome. Se você ler lá o livro de Jeremias, o capítulo Lamentações de Jeremias 3 e 4, tem coisas ali, irmãos, que é dura, até parece que é de filme de terror. Já leram lá quando a Bíblia diz que as mães pegaram seus filhos, cozeram e comeram? Está na Bíblia, na Lamentações. Jeremias descreve o cerco, como aquele povo sofreu com a fome. A mão das mães, outrora compassiva, pegaram seus filhos. Então, o povo estava sofrendo, então Elias falou para ela, vai, faz para mim primeiro um bolo pequeno, depois vai fazer para você e para o seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, enquanto não chover, não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. Amém. Na sua casa está garantido. Por que Deus não mandou o profeta em outros lugares? Por que Ele mandou na casa daquela mulher? Será que não tinha gente naquele lugar ali que tinha condições melhores que aquela mulher? Tinha. Mas eu acredito que ninguém tinha a fé daquela mulher. Ela foi e obedeceu. Amém. O que o profeta pediu para ela primeiro? Alguém lembra? Dá-me um pouco de água. O que estava faltando naquela época? Água. Quando ela foi buscar, ele falou assim, primeiro você vai faz o bolo para mim. Traz um pedaço de pão para mim. E ela não tinha. Deus mandou o profeta na casa de uma serva de Deus. Deus está mandando a palavra para você que crê. Você que é abençoado, vai ser mais. Lá em Hebreus 10:35, o Senhor fala, não abandonemos, portanto, a vossa confiança, que ela tem muito galardão. Seu galardão vai ser grandioso. Não deixe de confiar no Senhor. Vai pela fé e não pelos seus sentimentos. Você tem que colocar fé onde faltar coragem. Tem que colocar fé onde faltar coragem, irmãos. Eu preciso andar pela fé e não por vista. Abraão e Sara, sua esposa, ainda Abraão e Sarai, quando o Senhor chamou ele lá na cidade de Padã Arã, na Mesopotâmia, o Senhor falou assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ele saiu sem rumo. Sem rumo nenhum. Pegou sobrinho ainda e levou, e foi só a esposa e ele, aquele rapaz. Sem rumo, sem saber aonde ia. Mas ele foi obedecendo ao Senhor. Vai pela fé, irmãos. Deus vai te guiar. Amém. Estamos quase chegando ao final. Nós vamos estar ministrando a ceia do Senhor agora. E eu vi um poema aqui bem legal, irmãos, que diz assim que eu preciso fazer assim. O nome do poeta, do autor é Jean Lozana, não sei o que é. Ele diz assim, olha, como é que eu preciso viver a minha fé? Eu tenho que adorar como Davi. Eu preciso adorar o Senhor como Davi. Eu preciso orar como Daniel. Olha só. Adorar como Davi. Mais de 50% do livro de Salmos foi Davi que escreveu, tudo poesia. Eu preciso amar ao Evangelho como João. Eu preciso ter a fé de Abraão. Tenha a coragem de Esther. Alguém já leu o livro de Esther? Sabia que é o único livro que não fala em Deus? Hã? Alguém sabe disso? Oi?
Mas ali tem uma história de uma mulher de fé, uma mulher de coragem, uma mulher que enfrentou o rei, que lutou contra o maligno e venceu. Você tem que ter a coragem de Esther, você tem que ter a persistência de Ana, que insistiu na oração, porque ela não tinha filhos, e o Senhor deu Samuel para ela, depois de mais filhos. Você precisa ser sábio como Salomão. Ah, pastor, ninguém é sábio como Salomão, eu sei disso, mas nós podemos ler a palavra de Deus, ler o livro de Provérbios e buscar a sabedoria que vem do alto. A Bíblia diz: quem não tem fé, peça a Deus que Ele dá a todos, não coloca impedimento algum. Eu preciso, irmãos, ser valente como Gideão. Eu preciso, no meu caso aqui, eu acho que eu preciso ser valente como, eu prefiro ser valente como Caleb, e não como Gideão. Eu acho que Caleb foi um dos homens mais corajosos que a Bíblia mostra. Estava com mais de 80 anos. Ele chamou Josué, que era o líder. Foi Josué, lembra que o Senhor prometeu aquele monte? Lembra? 40 anos faz, desde que nós visitamos aquele povo. 40, 45 anos. O Senhor ainda tem o mesmo vigor para entrar e sair, me dar o que é meu, que eu vou lutar e conquistar o que é meu. Vamos estar com mais de 80 anos. O Senhor, eu vou conquistar. Eu vou derrubar o gigante, mas eu vou conquistar o que Deus me deu. A promessa é de Deus, é minha. Então diz a Bíblia que o Senhor deu a Caleb, se não me engano foi Hebron, e ali ele conquistou aquilo ali para ele. Deus te deu, irmãos, tenha fé, tenha coragem. Você precisa resistir como Josué e amar ao próximo como Jesus Cristo. Amar ao próximo como Jesus nos ama. O que é a fé? É o firme fundamento de Hebreus 11:1. A fé, irmãos, o que é? É a bússola do crente. É o que te guia. A bússola é o que aponta o caminho que eu vou ter que andar. Nós nos guiamos pela fé. A fé bíblica. Coloque aí, Camilo, Gálatas 2:20. Romanos 5:7, 2 Coríntios 5:7, Paulo diz: porque andamos por fé e não por vista. Romanos 5:7. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós andamos por fé, não pelo que estamos vendo. Mas o que Paulo diz? O mesmo apóstolo Paulo: fui crucificado juntamente com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou assim por mim, a si mesmo por mim. O que é fé? É fé saber que Cristo está em mim. E a vida que eu estou vivendo pela fé. É um dia de cada vez, é uma conquista de cada vez. Hoje em dia, servir ao Senhor é matar um leão por dia. Todo dia nós somos desafiados. Como disse o Thales Roberto, mas todo dia o pecado vem e me chama. Mas eu tenho a opção de escolher o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos louvar o Senhor. Hoje é dia de Santa Ceia.